Estudo Bíblico 2 Samuel 22. Cântico de Davi em ações de graças. O capítulo 22 situa-se historicamente no tempo de 2 Samuel 7, verso 1, ou talvez um pouco depois da promessa messiânica de Natã a Davi. Comparar verso 51 com 2 Samuel 7,16. Esse cântico também tem relação verbal com a oração de Ana e junto com ela forma a estrutura dos livros de Samuel. Esse cântico concentra-se no livramento que o Senhor deu a Davi de todos os seus inimigos e em resposta Davi louva ao Senhor, seu libertador, versos 2 a 4. A parte principal do cântico, versos 5 a 46, declara a razão para esse louvor ao Senhor. Davi descreve primeiramente como o Senhor o livrou de seus inimigos, versos 5 a 20. Depois, porque o Senhor o livrou de seus inimigos, versos 21 a 28. A seguir, ele declara a extensão do livramento de seus inimigos pelo Senhor, versos 29 a 46. O cântico termina com a decisão de Davi de louvar o seu Senhor libertador, mesmo entre os gentios, versos 47 a 51. É um cântico de ação de graças que mais tarde, levemente alterado e a fim de servir ao culto público, entrou no saltério como Salmo 18. Verso 1. Todos os seus inimigos. 2 Samuel 7, versos 1, 9 e 11. Davi compôs esse cântico no final de sua vida, quando o Senhor lhe dera um reino estabelecido e a promessa da semente messiânica encarnada na aliança davídica. Verso 2. Disse: o cântico está escrito num estilo de 312 e 3/3 de natureza sinonímica e com realces antitéticos, versos 27 e 28. Considere-se que a poesia hebraica não pode ser interpretada nem traduzida linha por linha, senão em conexão com outra linha, em geral com a segunda, quando o paralelismo é simples. Por exemplo, a primeira linha, o Senhor é a minha rocha, é inseparável da segunda, a minha cidadela, o meu libertador, que é o mesmo pensamento, apenas expresso em outros termos, às vezes um pouco ampliado. Por sinal, os verbos desse canto são traduzidos bem intuitivamente. Há verbos que deveriam ir para o imperfeito, mas vão para o presente, versos 4 e 30, ou para o perfeito, verso 21, etc. Acontece, porém, que o tradutor nem sempre pode se valer das secas leis gramaticais quando existem outras leis, filológicas e poéticas, cuja natureza proporciona uma tradução mais literal e de critério mais objetivo. Verso 3. Rochedo, um refúgio imponente e seguro que o inimigo vê como inacessível. Do mesmo modo, o Senhor é o refúgio seguro do seu escolhido, a salvo de todos os ataques hostis. Minha salvação, a salvação no modo de pensar do Velho Testamento, era geralmente considerada como livramento físico do poder das forças inimigas. Verso 6. Tramas de morte. A sorte de Davi levou-o muitas vezes a lugares perigosos, quando ele esteve a um passo da morte. Em toda a sua vida, ele viu a mão de Deus protegendo-o dos perigos sérios. Verso 7. Do seu templo. O Senhor, como rei, governa dos céus, e lá é o seu templo. O templo de Salomão ia servir de símbolo terrestre da celeste autoridade de Deus no destino nacional de Israel. Verso 8. A terra se abalou. Para uns é a figura poética referindo-se à maravilhosa providência de Deus na vida de seu povo. Juízes 5, versos 4 a 32.
Para outros, refere-se à guerra com Círios, capítulo 8, verso 5. Verso 9, fumaça. Seu sinônimo, fogo devorador, está na segunda linha e refere-se à ira de Deus. Verso 17, tirou-me. A mesma raiz do nome de Moisés. Assim como Moisés foi tirado das águas do Nilo, Davi foi tirado das muitas águas da tribulação. Verso 20, ele se agradou de mim. Essa expressão de que o Senhor se agradou de Davi, segundo Samuel 15, 26, forneceu a transição para os versos 21 a 28, onde Davi descreve a base do livramento salvador de Deus. Versos 21 a 25. De modo algum Davi estava alegando que era justo e sem pecado. Davi acreditava que Deus o considerava justificado pela fé e desejava agradar ao Senhor sendo obediente aos seus mandamentos. Portanto, era sem culpa quando comparado aos seus inimigos. Verso 29. Tu és a minha lâmpada. O sinônimo de lâmpada é o Senhor, na segunda linha. Verso 30, nota homilética. Com Deus não há impossíveis. Não havia cidade fortificada que Davi não conquistasse, nem outro qualquer obstáculo que não superasse, segundo Samuel 7, versos 8 a 9. Feriu a um leão e um urso, 1 Samuel 17, versos 34 a 35. Matou Golias, 1 Samuel 17, versos 41 a 56. Venceu os jebuseus e conquistou a Jerusalém, segundo Samuel 5, versos 6 a 10. Venceu Amon e conquistou Rabá, 12, verso 29. Subjugou a Moabe, capítulo 8, verso 2, ao rei de Zobá, 8, verso 3, os Círios, 8, verso 6, e os Edomitas, conquista que lhe deu renome, 8, verso 13. Mas tudo isso era insignificante diante da vitória que conseguiu. 1. Quando confessou seu pecado e pediu um coração novo, Salmo 51. 2. Quando venceu seu orgulho e foi transformado em um novo ser, Salmos 6, 32, 38 e 102. E 3. Quando Deus o presenteou com a sua maravilhosa promessa de ligá-lo à linhagem de Cristo, capítulo 7, versos 12 a 16. Versos 34 a 50. Com o auxílio de Deus, rocha poderosa e segura, Davi cantava vitórias. Deus lhe adestrou as mãos para o combate. Verso 35. Derrotou os inimigos. Verso 38. Esmagou-os como a lama das ruas. Verso 43. Livrou da traição interna e tornou cabeça das nações. Verso 44. Bendiz a rocha da salvação. Verso 47. Cujo nome será celebrado entre as nações. Verso 50. Verso 50. Paulo cita isso em Romanos 15, 9. Verso 51. Seu rei, seu ungido. Esses termos estão no singular e, portanto, não parecem referir-se a Davi e seus descendentes. Na verdade, referem-se ao descendente prometido, o Messias, segundo Samuel 7,12. O livramento e o último triunfo de Davi prenunciam a vinda do Messias. No final de sua vida, Davi olhou para trás com fé nas promessas de Deus e para frente com esperança no cumprimento da vinda de um futuro rei, o ungido. Nota homilética: o cuidado de Deus. Deus cuida de seus escolhidos. 1. Com Deus há somente vitórias, versos 51a. Os próprios males se tornam em bem, Romanos 8,17 e 2 Coríntios 12,10. 2. A bondade de Deus manifesta-se no seu amor para com seus escolhidos, verso 51b, ainda que às vezes de sabor amargo.
Romanos 8, de 18 a 39. E 3. O cuidado de Deus para com seus escolhidos não muda. Verso 51c, Malaquias 3:6. Embora tudo mude, Salmo 46:2, e o homem fale. Salmo 41:4, Mateus 3:7, Jeremias 31, versos 33 a 34.